mas agora nós vamos à palavra do Senhor. Peço que você feche os teus olhos, curve a sua fronte, abra a tua boca, abra o teu coração, fale com Deus, peça para que Ele te dê entendimento, compreensão acerca daquilo que vai ser tratado e, sobretudo, peça para que o Espírito Santo te ajude a viver a vontade de Deus. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste santo lugar, sentimos a condução do Teu Espírito Santo, aquilo que foi feito até aqui, Senhor, e precisamos que o Senhor permaneça conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, queremos receber a Tua mensagem. Por isso nós rogamos, Senhor, abra a nossa mente, nos dê entendimento, nos dê compreensão acerca daquilo que vai ser tratado. Abra o nosso coração, Senhor, para que possamos receber a Tua palavra como uma semente numa terra fértil, onde venha germinar, crescer e frutificar para a Tua glória. Capacita-nos, ó Deus, com a capacidade que vem de Ti, para não apenas entendermos, Senhor, o Teu querer, mas para vivermos o Teu querer. Quero ser apenas um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, um canal através de quem o Teu Espírito Santo venha comunicar a Tua vontade à Tua igreja, em o nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer a leitura de dois textos, que na verdade são apenas 2 versículos, em livros diferentes, mas apenas 2 versículos para darmos início aqui a esta palavra. Primeiramente, nós vamos fazer a leitura no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10, muito conhecido de todos nós, a parte B, apenas a segunda parte deste versículo eu gostaria de ler com os irmãos. Aqui é Jesus falando, a parte B do versículo diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém, irmãos? Vamos repetir juntos esta parte deste versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. São palavras do Senhor Jesus. Gostaria ainda de ler com você Isaías capítulo 1, versículo de número 19. Isaías 1:19 diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Amém? Vamos juntos à leitura? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aleluia. Irmãos, nós já dissemos, a grande maioria dos irmãos, talvez todos os irmãos, já sabem, nós estamos hoje encerrando uma campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, onde nós colocamos, a grande maioria dos irmãos colocaram aqui dentro desta urna o seu projeto de vida, aquele que não colocou aqui na urna o seu projeto de vida, mas tem um projeto dentro do coração, que no decorrer destes 11 dias que já passaram, apresentou o seu projeto ao Senhor. Nós oramos, nós abençoamos, profetizamos bênção para cada um dos meses do ano, até o mês de novembro, que foi o culto de ontem. Hoje nós estamos aqui para encerrar esta campanha, mais uma vez colocar os nossos pedidos diante do Senhor e abençoar o último mês do ano, o mês de dezembro. Mas eu disse, em algum momento desta campanha, que todas as palavras que o Senhor estava nos dando através dos vários pastores, pregadores que passaram aqui pelo altar, eram fundamentos, eram alicerces que Deus estava trazendo para algo tremendo que Ele tem para fazer. Amém, igreja? Os irmãos que estavam conosco, certamente vão se lembrar, em algum momento o pastor tenha dito isto. Inclusive, fazendo referência apenas na mensagem de domingo passado, que foi eu quem preguei, e nós falamos no domingo passado, os irmãos vão se lembrar, sobre 5 princípios para a prosperidade. Amém, irmãos? Aquela palavra também foi uma palavra de fundamento. Aquela palavra que os irmãos receberam no domingo passado, como todas as palavras, desde quando iniciou a campanha até a noite de ontem, foram palavras
de alicerces, preparando-nos para aquilo que Deus tem. Mas hoje eu quero lhe dizer que aquilo que Deus colocou no meu coração, né, não é uma palavra de fundamento, né, não é uma palavra para alicerçar, para recebermos. Já recebemos o fundamento, já recebemos o alicerce. O que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com você é uma chave que pode abrir portas neste ano de 2024, no poder de Deus, em todas as áreas da tua vida. Amém, irmãos? Deus nos deu para esta noite uma chave poderosa. Por isso eu gostaria que você, né, prestasse muita atenção, que você ficasse atento, que você compreendesse, porque se você compreender aquilo que Deus vai falar, né, e na força, na direção do Espírito Santo, você aplicar isto na tua vida, sobre todo este fundamento que nós já recebemos, você pode ter certeza que não só o teu ano de 2024, mas todos os dias de vida que o Senhor lhe acrescentar, serão anos de bênção, serão anos de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de repetir a leitura de João capítulo 10, versículo 10, a parte B, né, para a gente iniciar. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta palavra é uma palavra do Senhor Jesus. E aquilo que nós já sabemos e declaramos frequentemente, a palavra de Deus é uma palavra fiel, a palavra de Deus é uma palavra verdadeira, a palavra de Deus é uma palavra que não falha. Amém, irmãos? Porque Deus não é homem, né, para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aqui nós temos uma promessa, o Senhor Jesus dizendo que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Igualmente, palavra de Deus, de um Deus fiel, de um Deus que não falha, é uma palavra que não pode cair por terra e que nos promete comermos do bem, comermos do melhor desta terra. Agora eu quero chamar a tua atenção, eu quero que você se volte aqui para mim e nós vamos juntos fazermos aqui uma reflexão. Essa palavra é a palavra de Deus, essa palavra é fiel e verdadeira, essa palavra é uma promessa de um Deus que não pode mentir. Mas sejamos honestos conosco mesmo. Todos os crentes, não me refiro apenas aqui a nós que estamos aqui nesta noite, mas pensando de uma forma geral, todos os crentes, todos aqueles que estão de fato no reino de Deus, vivem a vida abundante que o Senhor prometeu, vivem com a abundância que o Senhor prometeu. Todos os crentes em Jesus realmente comem, do melhor desta terra, do bem desta terra. E você presta atenção, você vai entender aquilo que o Senhor vai falar. Se nós formos honestos, e devemos ser honestos, nós vamos chegar à conclusão de que, infelizmente, nem todos os crentes vivem na abundância daquilo que a palavra de Deus promete. Se nós formos honestos, e devemos ser honestos, nós vamos ver que nem todos os crentes em Jesus comem do melhor desta terra. E aí fica esse questionamento. Mas se a palavra de Deus é fiel e verdadeira, se a palavra de Deus não falha, por que é então que alguns vivem com a abundância do que o Senhor prometeu, e por que alguns não têm esta abundância? Porque alguns comem do melhor desta terra e outros não. Até onde eu e você sabemos, e a palavra de Deus nos garante, nós temos essa convicção, Deus não tem filhos privilegiados. Amém, igreja? Amém? Preste atenção. Deus não tem filhos privilegiados e nem nós devemos ter filhos privilegiados. Para Deus, todos os seus filhos são iguais, e para nós, os nossos filhos devem ser iguais também. Amém? Outra coisa que nós entendemos pela palavra de Deus de uma forma muito clara, é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção.
Para Deus, todos os seus filhos, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, verdadeiramente devem viver a abundância e devem experimentar do melhor desta terra. Mas ainda persiste a pergunta: por que é então que não são todos que verdadeiramente vivem esta vida abundante? Porque não são todos que comem do melhor desta terra. Uma coisa importante, irmãos, que eu quero aqui abrir um parênteses, dentro desta palavra, para dizer a você, que aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós vamos falar na direção do Espírito Santo, não tem nada a ver com a salvação. Amém, irmãos? Salvação é uma coisa diferente. Nós estamos aqui na linha da campanha, projetos de vida para o ano de 2024. A salvação não depende de nós. Salvação é um dom de Deus. É fruto da graça. Nós recebemos pela fé, mas é um dom de Deus. Não é? Isto significa dizer, para ser bastante claro, que mesmo aquele crente que infelizmente não viva na abundância daquilo que Deus tem prometido, se ele de fato é um crente em Cristo Jesus, o Senhor, o seu nome está escrito no livro da vida, ele lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, e quando o Senhor voltar, ele tem lugar garantido na glória de Deus. Amém, irmãos? Aquele que realmente entregou a sua vida ao Senhor, ainda que ele não desfrute do melhor desta terra, mas o seu nome está escrito no livro da vida, e quando o Senhor voltar, ele tem lugar garantido na glória de Deus. Então, o que nós estamos tratando aqui nesta noite não tem nada a ver com a salvação. Nós estamos falando desta vida, viver esta vida com abundância, viver esta vida aqui na terra, desfrutando do melhor. Por que é então que nem todos os crentes em Jesus desfrutam disso? E a razão, meu querido irmão e irmã, e você vai entender, está por conta do nosso nível de relacionamento com Deus. É o nosso nível de relacionamento com Deus, que vai fazer com que nós venhamos a viver a abundância ou não, que nós venhamos a experimentar o melhor ou não. Só para que você já possa começar a pensar e estruturar aí os teus pensamentos, existem 3 níveis de relacionamento com Deus. E nós, todos nós, você que está conosco através da live, se é um crente em Jesus, todos nós estamos em um desses 3 níveis de relacionamento. O primeiro nível de relacionamento é o nível de servo. O primeiro nível de relacionamento nosso com Deus, ou do crente com Deus, é o da condição de servo. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, ser servo de Deus é alguma coisa ruim? Sim ou não? Não, claro que não. Aliás, nós falamos isso, na nossa linguagem cristã, evangélica, nós temos esse hábito de dizer que nós somos servos de Deus, que nós servimos a Deus, e é verdade, e isso é maravilhoso. Ser servo de Deus é um privilégio muito grande. Amém, irmãos? Ser servo de Deus é um privilégio muito grande. Então, se você é um servo de Deus, você é um privilegiado. Se você é uma serva de Deus, você é uma privilegiada. Pode ter certeza absoluta disso. Não existe nenhum pecado em ser servo de Deus. Ao contrário, louvamos a Deus porque fomos transportados do reino das trevas, onde nós éramos servos do inimigo, para virmos para o reino da luz, onde nos tornamos servos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o primeiro nível de relacionamento. E este era o relacionamento que Deus tinha com Moisés. Números capítulo 12, versículo 8. Vamos ver. Diz aqui o texto. Aqui o Senhor está falando com Arão e Miriam, são 2 irmãos de Moisés, por conta de uma sedição, eles se levantaram ali contra Moisés, e agora Deus chama os 2 e fala, vamos conversar. E Deus fala para Arão e para Miriam, boca a boca falo com ele Moisés, boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés?
O próprio Deus chama Moisés de seu servo. Amém, irmãos? Moisés é servo de Deus. E é maravilhoso porque você percebe aqui que Deus se levanta em defesa dos seus servos. Quando se levantaram contra Moisés, e aqui foi apenas um caso, nós que conhecemos a história sagrada, sabemos que outros grupos se levantaram e se rebelaram contra Moisés durante os 40 anos lá da trajetória. Em cada um dos casos, Deus se levantou e se posicionou a favor do seu servo. Mas eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, este aqui é o único nível de relacionamento que o homem pode ter com Deus, que o salvo pode ter com Deus? Aliás, eu já falei, que são 3 níveis de relacionamento. Existe um nível de relacionamento maior do que o de servo, maior do que o de servo. Existe o relacionamento de amigo. Mas antes de nós entrarmos neste segundo nível de relacionamento, eu gosto sempre de fazer uma ilustração que eu penso que facilita o entendimento nosso acerca deste assunto. Vamos pensar uma grande fazenda. É um fazendeiro muito grande, muito rico, uma fazenda muito grande. Tem lá suas casas de colônia, tem os seus trabalhadores que moram ali, os colonos que moram ali. Tem a casa da fazenda também, a casa grande. E aquele homem, aquele fazendeiro, é um fazendeiro justo, um homem de bom coração. E de repente um dos seus criados, um dos seus trabalhadores, um dos seus colonos, está passando por alguma necessidade, e ele fica imaginando quem é que pode ajudá-lo a resolver aquele problema, aquela situação, e ele propõe no seu coração: eu acho que o meu senhor pode fazer isso, eu acho que o meu patrão pode fazer isso. E ele então se determina e sai da sua casa e vai até a casa principal da fazenda, a casa grande, a casa do patrão. E quando ele chega ali, diante daquela cerca, diante daquele portão, ele bate palma. E o patrão, o seu senhor, está lá dentro e ouve, e sai até a varanda, e quando chega na varanda ele vê que é o seu servo, seu empregado, que está ali do lado de fora, e ele pergunta a ele o que ele quer. E ele coloca ali a sua situação, o seu problema, a sua dificuldade, e faz ali o seu pedido. E como aquele homem, aquele patrão é um homem de bom coração, um homem justo, ele decide atender a necessidade daquele seu criado, daquele seu empregado, resolve ali o seu problema, promete ali resolver a sua situação. E aquele homem, dali ele volta para sua casa feliz, contente, agradecido a Deus e agradecido ao seu senhor, ao seu patrão, por ter resolvido o seu problema. Amém, irmãos? Amém? Eu pergunto para você, aquele homem tem razão, aquele empregado, estou tentando aqui criar uma ilustração, para ajudar ao nosso entendimento. Aquele homem que foi ali, chegou ali diante do seu senhor com uma necessidade, que bateu ali na palmas, e o homem saiu, atendeu, resolveu o seu problema. Aquele homem tem razão de voltar para sua casa feliz e agradecido pelo seu problema resolvido? Sim ou não? Sim, claro que sim. Amém, irmãos? O homem foi feliz para casa, o senhor entra, o patrão entra e volta lá para dentro da sua casa. De repente ele ouve, o patrão ouve o barulho de uma caminhonete que encosta em frente à sua casa, uma Hilux 0, e alguém bate ali na porta, e o homem sai de novo. Quando ele abre a sua porta, chega na varanda, ele olha, é um amigo seu que está chegando ali, um outro fazendeiro amigo. Então, imediatamente ele desce da varanda, ele abre aquele portão, ele abraça o seu amigo e ele convida o seu amigo para entrar para dentro da sua casa. Você está começando a entender ou ainda não? O servo foi atendido ali no portão e dali do portão ele voltou para casa. O amigo, ele foi recebido, o portão foi aberto, recebeu um abraço e foi convidado para entrar para dentro da casa daquele homem. É um nível maior de relacionamento ou não? Amém, irmãos? Alguém que é
Foi atendido na sua necessidade? Foi atendido, claro que foi. Mas ele foi recebido ali no portão e dali do portão ele foi embora. Esse é o relacionamento de servo. Mas o amigo, ele não é atendido ali do portão, do lado de fora. O amigo, ele é chamado para entrar para dentro da casa. Esse era o relacionamento que Deus tinha com Abraão. Isaías capítulo 41, versículo 8. Diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Você viu que nós lemos lá em Números, Deus falando acerca de Moisés, chamando-o de servo. Aqui ele fala de Abraão. Abraão não era servo, Abraão era amigo. Amém, igreja? E quem é o amigo? O amigo é aquilo que o pastor está dizendo. É aquele que não fica do lado de fora, mas aquele que é recebido dentro de casa. E preste atenção, meu querido irmão e irmã. Você pode até, na condição de servo, já ter tido muitos dos seus pedidos atendidos pelo seu Senhor, pelo nosso Senhor. Mas Ele tem mais para você. Você pode ser mais do que servo, você pode ser amigo. Você pode ser alguém chamado para entrar mais próximo dEle. O amigo, e veja bem que mesmo na condição de amigo é muito interessante. Porque ainda assim, sendo amigo, existe dois níveis. Existe aquele amigo que ele é recebido ali na sala, de repente até alguém vem ali, lhe serve um suco, alguns petiscos, alguma coisa ali, é amigo, por isso que ele está ali dentro. Mas existe ainda aquele amigo mais chegado, existe aquele amigo mais íntimo. E o amigo mais íntimo, o amigo mais chegado é aquele amigo que é levado lá para a cozinha e senta lá na mesa. Amém, igreja? Esse é o amigo mais íntimo. Esse é o amigo mais íntimo. E isso é maravilhoso, porque mesmo sendo amigo de Deus, você pode ter uma intimidade ainda maior e ir além daquilo que outros amigos podem ir. Amém, irmãos? E só depende de quem, meu querido irmão e irmã? Depende de nós. Depende de nós. Porque Deus não faz acepção, Deus não faz distinção. Mas é o nosso comportamento e a nossa busca e a nossa santidade e o nosso comprometimento que vai nos elevando da condição de servo para a condição de amigo, e podemos nos tornar um amigo ainda mais íntimo do Senhor. Não ficamos apenas na sala, mas podemos sentar na mesa. Amém, igreja? Podemos sentar na mesa, é isso que Deus tem para nós. Mas preste atenção, dentro dessa ilustração que o pastor está lhe passando, vamos imaginar este amigo que chegou, este amigo mais íntimo, que foi recebido, mas não ficou apenas ali na sala, mas foi levado para sentar lá na cozinha, logo lhe foi servido um café, alguma coisa ali por ele. De repente os dois estão ali conversando, os dois amigos, ouve-se um barulho de um carro que para na porta. Um outro carro parou ali, mas o carro parou ali, e de repente o portão se abre, e de repente a porta se abriu, e de repente um jovem atravessa pela sala e chega até a cozinha onde aqueles dois estão conversando. Como um jovem educado que é, ele cumprimenta os dois que estão ali, e ele vai, abre a geladeira, pega dali um suco, pega dali uma fruta, se despede ali dos dois, educadamente, pede licença e atravessa e vai para o quarto deitar e descansar. De quem é que nós estamos falando, irmãos? Do filho. Amém, irmãos? Do filho. O servo foi atendido lá do lado de fora. O amigo entrou para dentro da casa depois que foi recebido. Mas o filho, quando ele chegou, ele não precisou bater. O filho, quando ele chegou, ele abriu o portão e entrou. O filho não precisou ficar na sala, ele atravessou a casa e foi até na cozinha. E chegando ali, cumprimentou o pai, o amigo do pai, mas ele foi e abriu a geladeira, e ele pegou ali aquilo que ele queria, se despediu e foi para o seu quarto, porque ele é filho. Ele não precisou pedir para o pai: pai, posso abrir a geladeira?
Pai, eu posso pegar um suco, uma fruta? Preste atenção. Ser servo de Deus é algo maravilhoso. Ser amigo de Deus, melhor ainda. Amigo íntimo de Deus, melhor ainda. Mas mesmo na condição de amigo, o amigo só pode ir até onde o Senhor permite. Amém, irmãos? Amém? Eu tenho muitos amigos, você tem muitos amigos, nós somos amigos, não é? Se eu chegar na casa de um amigo, e o amigo me receber e me colocar ali na sala, aonde é que eu tenho que ficar? Na sala. É meu amigo, gosta de mim, me recebeu na sala, eu fico na sala. Se ele me considerar um amigo mais íntimo para me levar até a cozinha, ele vai me levar até a cozinha, e eu tenho que ficar onde? Na cozinha. Eu não vou abrir a geladeira dele, eu não vou lá procurar um quarto, uma cama para deitar. Amém, irmãos? Você está entendendo o que o Senhor está falando? Nós estamos falando aqui de relacionamento com Deus, que nos faz viver a vida com abundância e a desfrutar do melhor desta terra. A desfrutar do melhor desta terra. Este moço, este jovem da ilustração, não precisou esperar o pai abrir, ver se ele podia entrar, receber na sala. Não, ele tem a chave, ele abre a porta, ele chega, ele entra, ele vai lá na geladeira. Quando nós falamos na ilustração de ir na geladeira, nós estamos falando de provisão. Na casa do pai tem provisão, é você chegar e você tomar e participar dela, porque ela é sua também. Na casa do pai tem descanso, tem repouso, você pode ir deitar e descansar, porque a casa é sua também. Amém, igreja? Mas é interessante, presta atenção. Nós falamos que o relacionamento de Deus com Moisés foi um relacionamento de servo. O relacionamento de Deus com Abraão foi um relacionamento de amigo. Mas com quem é que Deus se relacionava na condição de filho? Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, está registrado. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, irmãos? Deus tinha um relacionamento de pai e filho apenas com Jesus. Se relacionava com Moisés como servo, se relacionava com Abraão como amigo, mas relacionamento de filho, Deus, o Todo-Poderoso, só tinha o relacionamento de pai e filho com Jesus. Tanto é que eu e você sabemos, a palavra de Deus é clara, em nos dizer que Jesus, antes de vir à terra, antes de vir ao mundo, ele era o unigênito de Deus. Mas quando, no tempo determinado por Deus, ele veio para esta terra, ele veio para trazer o reino, para implantar o reino de Deus, conforme foi pregado ontem pela pastora Marta, e durante esses dias da campanha foi citado bastante disso. Quando o Senhor Jesus Cristo veio para implantar o reino, ele veio, na verdade, para gerar outros filhos para o Pai. Amém, irmãos? Outros filhos para o Pai. Tanto isto é verdade que a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ao vir ao mundo, ele veio na condição de unigênito, Filho de Deus, o único Filho de Deus. Mas o Senhor, após a sua vida, após o seu ministério aqui na face da terra, após implantar o reino dos céus aqui na terra, ele volta para o Pai, não mais na condição de unigênito, mas ele volta na condição de primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E a palavra de Deus diz que o Senhor não se envergonha de nos chamar de
irmãos. Agora preste atenção, eu quero levar você ao centro da vontade de Deus, para que você tome esta chave, da qual o Senhor já falou conosco ao início desta mensagem. Nós dissemos ainda há pouco, Deus não tem filhos privilegiados. Nós dissemos ainda há pouco, que Deus não faz acepção de pessoas. Se Jesus é o filho primogênito, e nós somos seus irmãos, isso significa que o Pai ama a mim e a você, tanto quanto ama ao seu Filho Jesus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor, glorifique o Senhor. Você acredita nisso? De todo o teu coração, que você é tão amado por Deus quanto Jesus é? É verdade, irmãos, somos amados pelo Pai da mesma forma como o Senhor Jesus é amado por Ele. Eis aí o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O Senhor Jesus Cristo veio para gerar muitos filhos para o reino de Deus. Filhos que podem desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem. E foi assim que o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, e é muito maravilhoso, irmãos, quando nós vemos, né, a evolução da condição dos seus discípulos, que deve ser também, né, um parâmetro para o meu crescimento, para o teu crescimento, né, para a evolução do nosso nível de relacionamento com Deus. Preste atenção, você vai entender aquilo que o Senhor está dizendo. João capítulo 15, versículo 15. João capítulo 15, versículo 15 diz assim: já não vos chamarei servos. Aqui o Senhor Jesus tinha dado início ao seu ministério e começa a chamar os seus discípulos, começa a caminhar com os seus discípulos. Depois de um determinado tempo da caminhada, já quase no final do seu ministério, Jesus reúne os seus discípulos e fala para eles: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Os primeiros discípulos, ou os discípulos, quando foram chamados no início, eles foram chamados na condição de servos. É o início da nossa caminhada. Temos pouco entendimento, temos pouca compreensão, temos pouca intimidade. Começamos ali exatamente como servo, que foi exatamente o que os discípulos começaram. Mas depois, caminhando com o Senhor, aprendendo do Senhor, né, conhecendo o Senhor, eles vão crescendo no conhecimento, vão crescendo, né, na intimidade, no relacionamento, a ponto de Jesus dizer para eles o seguinte: olha, vocês chegaram já num nível, vocês chegaram já num estágio em que eu já não chamo mais vocês de servos, mas eu vos chamo de amigos. Porque o amigo, o servo não sabe, né, do que faz o seu Senhor, mas eu tenho revelado a vocês. Então veja que coisa maravilhosa, na nossa caminhada nós vamos crescendo, né? Começamos como inimigos de Deus, lá fora no mundo, no pecado, uma vida toda destroçada, depois nos tornamos servos de Deus, e aí estamos caminhando, nos tornamos amigos. Mas é interessante, irmãos, preste atenção. Eu disse ainda há pouco que quando Jesus veio, Jesus era o único que podia ser chamado Filho de Deus. Ninguém mais do que Jesus. Né? Por quê? Porque o Pai, Ele não se relaciona com o pecado. Amém, igreja? Ele não se relaciona com o pecado. Tá? Para que nós nos tornemos filhos de Deus, nós não podemos estar na condição que nós estávamos antes do nosso encontro com o Senhor Jesus. E aqui, durante a sua vida, durante o seu ministério, o ponto máximo, o nível máximo que Jesus conseguiu levar os seus discípulos foi na condição de amigos. Por quê, irmãos? Porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. E Jesus não tendo ainda morrido na cruz, os pecados ainda não tinham sido perdoados. Você entende isso? O perdão dos pecados só pode acontecer a partir do derramamento do sangue de Jesus. Antes de Jesus ir à cruz, não podia haver, né, remissão dos pecados da forma plena,
para que o homem se tornasse de fato um filho de Deus. Foi o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário que apagou os nossos pecados, que tirou os nossos pecados. Então aqui, enquanto Jesus estava na sua vida humana, o nível máximo que Jesus conseguiu levar aqueles seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele, foi de servo para amigo. Mas o Senhor Jesus foi à cruz, o Senhor Jesus morreu. Depois de 3 dias, Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, agora num corpo glorificado, Jesus sabia que os seus discípulos haviam se dispersado por conta do medo que eles sofreram, naquela situação toda. E alguns deles, que eram pescadores por profissão, voltaram outra vez para a sua antiga profissão, voltaram outra vez para o mar, onde o Senhor Jesus os tinha achado, ali, encontrado ali na praia da Galileia, do mar da Galileia, e Jesus volta para lá. Agora nós estamos falando de um Cristo ressuscitado. Agora nós estamos falando de um Cristo que já havia perdoado, pago, a nossa dívida, através do seu sangue, através da sua morte, lá na cruz do Calvário. E é maravilhoso, irmãos, porque a palavra de Deus é algo tremendo. A palavra de Deus é algo tremendo, Quando o Senhor Jesus, no seu ministério, ele chama aqueles seus discípulos, faz deles os seus servos, depois faz deles os seus amigos, mas nós vamos ver o que diz João capítulo 21, versículos 4 e 5. Sendo já manhã, aqui é Jesus depois da sua ressurreição. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Verso 5. Disse-lhes, pois, Jesus, o que, irmãos? Filhos. Amém, irmãos? Até então, eles tinham sido servos, passaram a condição de amigos. Quando o Senhor perdoou seus pecados, pagou o preço da sua dívida com a sua morte lá na cruz do Calvário, eles passaram da condição de amigo para a condição de filhos. E é isso que diz a palavra de Deus a meu respeito e a teu respeito. João capítulo 1, versículo 12. Você conhece? Vamos ver o que diz lá. João 1, 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Não deu o poder de serem feitos servos. Se você quiser ser servo, não tem problema nenhum. Viu? Não existe pecado nisso. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se você acha que a tua condição de servo é bastante para você, é suficiente para você, amém. Se você está na condição de amigo, mais íntimo um pouco com o Senhor e está satisfeito com essa posição, amém também. Mas o Senhor tem mais. É por isso que nós dissemos que, infelizmente, muitos não vivem na abundância daquilo que Deus tem, porque não sabem se relacionar com o Senhor e crescer neste relacionamento até chegar à condição de filho, que na verdade é o que Deus quer de todos nós e para todos nós. O Senhor Jesus os chama de servos, depois diz, olha, não vou chamar mais de servos, mas vou chamar de amigos. E agora aqui, quando Jesus perdoou os pecados, lavou as suas vestes no seu sangue derramado na cruz, Jesus não chama mais meus servos, meus amigos, mas Jesus os chama de filhos, porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas se todos são filhos de Deus, todos quantos o receberam são filhos de Deus, por que é então que não são todos os que vivem a vida abundante? E aí nós concluímos a mensagem, lhe mostrando para você a condição daquela família que tinha aqueles 2 filhos, onde um deles é conhecido como o filho pródigo. Aquele que havia saído, gastou tudo, depois ele volta para casa, volta arrependido, dizendo para o pai, ó pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus servos. Ele sabia da bobagem que ele tinha feito, e ele queria vir para casa na condição que ele entendia que
realmente seria o máximo que ele poderia alcançar, condição de servo. Faze-me como um dos teus servos. E aí os irmãos conhecem a história, O pai o abraça, o beija, manda trocar as suas roupas, coloca sandálias novas nos pés, coloca um anel de ouro na sua mão, manda matar o novilho cevado, faz ali uma grande festa, porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Houve uma grande alegria. Aquele pai não o recebeu na condição de servo, mas o recebeu na condição de filho. Amém, igreja? Só que enquanto esse filho mais novo estava ali, nesta condição, lá fora o filho mais velho estava com um bico desse tamanho, assim, chateado, indignado. Não é possível que meu pai está fazendo isso, O cara saiu, perdeu tudo, gastou tudo, Aí o pai vai lá fora conversar com o filho, tem um diálogo ali, e é aqui que eu quero que você entenda. Lucas capítulo 15, versículo 29. Lucas 15, 29. Veja bem, irmãos, aqui é o filho falando com o pai, o filho mais velho, o filho que não quis entrar na festa, falando com o pai. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo. Preste atenção, porque essa palavra é importante. O filho está dizendo para o pai o seguinte: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Era um filho reclamando ali dos seus direitos. Era um filho ali reclamando dos seus direitos. Mas em que condição aquele filho chega diante do pai? Dizendo: eu te sirvo. Ou seja, ele era filho, mas o seu comportamento, por conta da sua mente, era uma mente de servo. Versículo 31, vamos ver aqui, é a resposta do pai para o filho, E ele lhe disse, o pai falando agora: filho, tu sempre estás comigo. Veja bem que o filho vem na condição de servo, mas o pai não o trata como servo. O pai não o chama de servo, o pai o chama de filho. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, se você está reclamando que você nunca teve um cabrito para se alegrar com os teus amigos, o problema não é meu, o problema é seu. É que você sempre se colocou na condição de servo, Você nunca quis ir além dessa condição, mas todas as minhas coisas são tuas. E você não desfrutou de nada disso até agora, porque você não quis, porque você não entendeu qual era a tua posição. Então, meu querido irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus, a partir desta mensagem, a partir desta palavra, saia daqui com a convicção plena e absoluta que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, e quando você fala com Deus, você está falando com o Pai, e tudo que o Pai tem é meu, é seu, é nosso, porque nós fomos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E agora, só para concluir. Então, significa que se somos filhos, nós não precisamos servir a Deus? Não. Se nós somos filhos, então nós não precisamos servir ao Pai? Não, não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de mentalidade. Nós estamos tratando de comportamento. De repente, o meu pai, aqui em São Manuel, pode estar precisando de algo e eu vou lá para servi-lo, naquilo que ele precisa, enfim, alguma coisa dessa natureza, fazer alguma coisa. Apenas tentando aqui ilustrar. Mas não é porque eu fui lá e servi o meu pai que eu me tornei um servo. Eu fui lá e o servi na condição de
filho. Então, o filho também deve servir. Por isso, eu chamo, né, este filho que tem este entendimento, esta mentalidade, de um filho servidor. Nós devemos ser um filho servidor. Eu estou aqui para servir ao meu pai, mas ele é o pai, eu sou o filho, e o que ele tem é meu, e eu desfruto de tudo aquilo que... Amém, igreja? Não ser um filho com a mentalidade de servo, que era o que esse filho mais velho da parábola era. Ele era filho, legítimo, com todos os direitos, com todas as prerrogativas de filho, mas dentro dele, ele se sentia como um servo, e não ia além disso, e por conta disso, não desfrutava do que Deus tinha. Irmãos, eu quero dizer aqui, sem nenhuma arrogância, sem querer ser mais do que ninguém, pelo amor de Deus, longe de mim, mas eu vou falar com toda a franqueza do meu coração, sem nenhum medo de errar. Eu vivo com a abundância daquilo que Deus tem. A minha vida, a vida da minha casa, a vida da minha família, é uma vida abundante. Eu desfruto, eu como o melhor desta terra. Amém, irmãos? E você pode fazer isso também, porque quando nós estamos falando aqui a vida com abundância, nós não estamos falando de riquezas, nós não estamos falando de glamour, não é disso que nós estamos falando de viver a plenitude da satisfação, da alegria que nós podemos desfrutar nesta vida com aquilo que Deus dá. É isso, irmãos. Às vezes as pessoas entendem satisfação com enriquecimento, com isso, com aquilo. Não. Quem me conhece, grande parte dos irmãos me conhece, aqueles que vivem mais próximos, que nos conhecem mais proximamente, sabe disso. Nós temos uma vida simples, nós temos uma vida simples, não temos luxo em absolutamente nada, em nenhuma área da nossa vida, em absolutamente nada, mas eu posso lhe afirmar, sem medo de errar, nada nos falta, nada. Eu até falei no culto da manhã e as pessoas deram risada, viver a vida abundante, que o Senhor tem para nós, para mim, de repente comer uma mandioca frita. Aí fala, pô, pastor, mas ser filho de Deus para comer mandioca frita? Mas se eu gosto de mandioca frita. Amém, igreja? Se você gosta de picanha, você come picanha, não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo aqui é que o Senhor tem para nós aquilo que nos satisfaz. Amém, igreja? Aquilo que nos satisfaz. Eu, para ser um filho de Deus, eu tenho que ir para Paris. Eu, para ser um filho de Deus, tenho que pegar uma varinha de pescar e ir lá. 20 quilômetros daqui, 30 quilômetros daqui. Vai lá pescar, passei um dia gostoso lá. A vida abundante que Deus tem. A pastora Marta está rindo, não sei se você se lembrou. Você se lembrou? Quando nós fomos lá na convenção, eu levei uma varinha, e eu, o pastor Hamilton, sentado lá pescando. Na hora da folga nossa lá. O Senhor já promoveu ele. Logo a gente se encontra lá também. Mas é isso, irmãos, o que nós estamos falando aqui, não estamos falando de riqueza, viu? Não estamos falando de glamour, não estamos falando disso. Nós estamos falando de plenitude de vida, de alegria, de paz, daquilo que satisfaz. É claro que tem alguns que para satisfazer precisam um pouco mais do que o pastor João, não tem problema, Deus tem muito mais, infinitamente mais. É só você desfrutar, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então, seja um filho servidor, mas não tenha mentalidade de servo. Coloque-se de pé no teu lugar. Amém, igreja? Você entendeu qual é a chave? A chave é você saber que você é filho de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, quando Ele foi ensinar os seus discípulos a orar, os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Como é que foi que o Senhor Jesus iniciou esta oração? Ensinando os discípulos? Quando orares, dizeis assim, Pai nosso que estais no céu. Pai nosso, meu e seu, junto com o Senhor Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos co-herdeiros com Cristo.
Jesus é o herdeiro, como unigênito e primogênito daquilo que Deus havia criado e criou. E hoje eu e você somos co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. E do profundo do meu coração, eu espero que você tenha entendido. E preste atenção, irmãos, só para fechar aqui. Quando nós falamos da vida com abundância, quando nós falamos de comer o melhor desta terra, que é a palavra de Deus que diz, não é o pastor João, nós não estamos falando aqui que nós estamos livres das lutas, dos problemas, das dificuldades, das batalhas. Amém, igreja? Não é disso que nós estamos tratando, não é? Ah, mas com essa luta que eu tenho, meu querido irmão e irmã, a luta não vai cessar, o problema não vai acabar aqui em cima desta terra, não. As batalhas são constantes, mas nós estamos falando de batalhas onde nós somos mais do que vencedores. Nós estamos falando de guerras, de lutas que o Senhor já venceu por nós. Amém, igreja? Ah, não fique imaginando coisa e colocando coisas que eu não falei. Nós não estamos falando aqui que viver a vida abundante é viver sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de problema. É passar pela dificuldade na certeza da vitória e que o Senhor fará o melhor sempre, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Em cima, ó Deus, de fundamentos da tua palavra que tu já nos deste, Senhor, no decorrer desta campanha. E hoje, Senhor, nos entrega a chave, ó Deus, da vitória, a chave, ó Deus, da abundância, da plenitude daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, os teus filhos. Oh, Deus querido, nós queremos, Senhor, desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem. Queremos ser, ó Deus, um filho servidor, Senhor, mas não queremos, ó Deus, ter a mentalidade de servo que não saiba desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Jesus já garantiu para nós através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Querido Deus, que o teu Espírito Santo dê entendimento, abra o coração, Senhor. Ó Deus, que os teus filhos tenham discernimento, ó Pai, de não olhar para as lutas, para os desafios, ó Deus, como se eles não fossem filhos e que estivessem abandonados, desamparados, mas que eles possam olhar para os desafios na certeza de que o Pai está com eles e, portanto, são mais do que vencedores. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra recebida, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém. Se esta palavra de alguma forma falou com você, aplaude e glorifique o Senhor. Louvado seja Deus, bendito seja Deus.